graça só mais uma vez, fazendo dela agora a nossa oração a Deus. Quem espera em Ti? Revigora suas forças. Estes sobem ao céu como águias. Estes correm sem se cansar. Caminham sem desanimar. Cheios da força do Senhor. Quem espera em Ti? Nossos braços erguidos, revigora suas forças. Estes sobem ao céu, como águias. Estes correm sem se cansar, caminham sem desanimar, cheios da força do Senhor. Vinda nas Tuas mãos, Virgem Maria, nós consagramos esta noite, toda a nossa partilha, todo este momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, irmãos e irmãs, jovens, adultos, todos que estamos aqui, nós vamos ter neste momento uma partilha com o nosso irmão Cassiano, que é um consagrado da comunidade Shalom. Ele veio direto de Fortaleza e ele vai fazer esse momento conosco. Vai ser muito especial, né? Ele preparou todos os vídeos aqui, os cortes do fio. Quem já assistiu O Senhor dos Anéis ou já leu o livro? Só para ter uma noção, levante aí a mão. A maioria, né? Graças a Deus. Então todo mundo vai entender mais ou menos. Se você nunca assistiu, você vai descobrir mais, né? Então nós podemos só rezar uma Ave Maria pelo Cassiano, para que ele possa ser também uma voz de Deus, um instrumento de Deus na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz. Boa noite. Então, algumas pessoas perguntam o que é que o Senhor dos Anéis tem a ver com a Igreja Católica, o que é que tem a ver com a religião, né? Então, para começar a falar, o Senhor dos Anéis foi escrito com uma linguagem simbólica, né? Então, a linguagem simbólica é uma linguagem que abre a porta para diversas possibilidades. Por exemplo, a linguagem simbólica, um ícone. Um ícone é algo inspirado por Deus e ele pode levar você a contemplar o mistério da vida de Jesus ou da vida de Jesus na vida do santo e abre portas, inúmeras portas. Cada vez que você contempla, você mergulha mais. Hoje em dia, nós estamos vivendo na civilização da imagem. As imagens proliferam e elas roubam a nossa criatividade e elas roubam a nossa intimidade com Deus, porque a imagem ela não transcende e o símbolo transcende. Por exemplo, a diferença de uma imagem, uma fotografia, né, que a gente bate a foto. Aquela fotografia
ela muitas vezes nem diz a verdade, que a pessoa pode estar sorrindo, mas pode estar triste por dentro. O ícone não. A linguagem simbólica, ela é uma linguagem rica, ela leva você ao sagrado. E a única maneira do sagrado se manifestar é através da linguagem simbólica. Eu fiz questão assim de divulgar também o curso para os mais antigos, os menos jovens, porque hoje em dia nós temos a grave missão de recuperar a linguagem simbólica. A linguagem simbólica na poesia, na literatura, nas artes visuais, né? Porque a civilização só tem futuro, só terá futuro no mundo ocidental que nós estamos vivendo, se nós recuperarmos a linguagem simbólica. Isso todos os especialistas dizem. Sem recuperar a linguagem simbólica, nós não temos um futuro digno para os nossos filhos, para os nossos netos, para as gerações que virão. Então, o Tolkien foi uma pessoa, ele que escreveu O Senhor dos Anéis, era uma pessoa muito consciente disso. Ele fez questão de utilizar uma linguagem simbólica. Então nós vamos já ver que os personagens dele podem significar muitas coisas, mas nós vamos nos ater mais ao que eles podem significar dentro do aspecto católico, né? Do aspecto cristão. Então, hoje a gente vai falar dos mistérios da Terra-média. A Terra-média é uma terra no imaginário, criada por John Ronald Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis. Eu queria que vocês lessem, dá para enxergar daí, dá? Então eu queria que vocês lessem para que vocês pudessem, quando a gente lê, a gente fixa melhor, tá bom? Vamos lá? John Tolkien foi o escritor mais lido do século XX. E até agora no século XXI, e que na categoria dos livros e filmes de fantasia, do positivo conceito de conduzir a imaginação para a verdade, se elege O Senhor dos Anéis, a obra neste gênero mais importante após a Bíblia. Então, o positivo conceito de fantasia é aquela que conduz a pessoa para a verdade. E depois da Bíblia, o livro mais vendido foi O Senhor dos Anéis, no século XX, século XXI. É uma pena que nós, brasileiros, nós lemos pouco e temos preguiça de ler livros grossos, né? Por isso, e uma pena e até uma vergonha para nós, católicos, não sabemos disso. Porque nós estamos perdendo muito mesmo. Então, vamos lá. Quando se toma conhecimento da catolicidade de Tolkien, nos surpreendemos mais ainda. Em uma carta, pode ter a voz. Em uma carta dirigida a seu filho, que combatia na Força Aérea da Segunda Guerra Mundial, insistia que ele procurasse a Santa Eucaristia diariamente, que não fosse possível realizar-se o risco sozinho em latim e comungasse espiritualmente. Ele era uma pessoa profundamente católica, Tolkien, e vivia num país protestante, né? Anglicano. Tolkien escrevia principalmente para seus filhos, entre os quais Christopher, que era o primeiro leitor e crítico da sua obra. Christopher afirmou que seu pai lera o Hobbit para as crianças anos antes de sua primeira publicação, em 1937. Depois da família Tolkien, C.S. Lewis foi provavelmente o primeiro a ler a história e ficou extasiado. C.S. Lewis é o autor das Crônicas de Nárnia, né? Então, o Tolkien, ele era muito católico e ensinava os seus filhos, né, a fé de uma maneira assim, utilizando a imaginação das fábulas
E o Hobbit é um conto, é uma fábula que ele escreveu primeiro para os filhos dele. Aí nós temos o quadro geral dos seres, para a gente ter uma noção mais ou menos como é que o Tolkien criou a obra dele. O primeiro livro da trilogia principal dele é Silmarillion. Silmarillion é a gênese do Tolkien. Ele narra a criação do mundo, tendo Deus Pai como Ilúvatar e os anjos como pessoas que tocam os acordes de uma sinfonia. Ilúvatar é o maestro. E um deles, Melkor, que simboliza Lúcifer, ele começa a tocar numa dissonante. E todos são seduzidos por aquela, todos não, grande parte são seduzidos por aquela dissonante. E até que eles entendem que ali aparentemente era um som estranho, bonito, mas não estava de acordo em harmonia com a sinfonia de Ilúvatar. Então, para que a gente entenda os personagens que aparecem na trilogia de Tolkien, que o primeiro é o Silmarillion, depois vem o Bilbo, o Hobbit e por último o Senhor dos Anéis. O Hobbit corresponde, vamos dizer, ao Antigo Testamento, em uma série de coisas, de comparações, e o Senhor dos Anéis, né, ao Novo Testamento. Então Ilúvatar é o Deus Criador. Os filhos de Ilúvatar são os elfos, o Quendi, os primogênitos, elfos Quendi. Os elfos que decaíram se tornaram orcs. Os homens são os que vieram depois. Os filhos de Aulë são os anões. E os hobbits são os pequenos, embora que esteja na coluna oposta, mas são considerados os homens da raça humana. O Ainur são os espíritos angélicos. Os Vala, o Ainur de hierarquia superior. Os Maias, o Ainur de hierarquia superior, que assumiram forma material. E o Balrog, os Maias que se perverteram. O Tolkien ainda utiliza os seres arvorescos, os Ents, os Horns, os seres mais arvorescos ainda, e os Trolls, os seres que se tornaram pedra de dia. E os animais, para o Tolkien, são falantes e pensantes. Então, sobre a amizade de Tolkien com Lewis, que morre em 63, Tolkien diz que se sente como árvore que foi atingida por um machado em suas raízes. O Tolkien ele cultivava uma grande amizade com Lewis. E graças ao Tolkien, o Lewis, que era ateu, se converteu ao cristianismo. Não ao catolicismo, ao anglicanismo, mas ao cristianismo. E o Tolkien disse mesmo, confessou, que se não fosse o incentivo do Lewis, ele não teria publicado o Hobbit e o Senhor dos Anéis e muitos livros que ele publicou. Agora eu queria que vocês repetissem o segundo parágrafo. Diz Tolkien, vamos lá? É na fantasia que se encontra as raízes da dignidade humana, deste homem, o qual, criado à imagem e semelhança de Deus, não pode fazer menos que criar, ou melhor, subcriar. O Tolkien, ele, desde sempre, ele se criou um antídoto contra o orgulho. Ele reconhecia-se como subcriador. O criador é Deus e o subcriador é ele. Então ele sabia que era só um microfone nas mãos de Deus, né? Embora que a obra dele é muito criativa, ele era filólogo, estudioso de línguas, e criou 9 línguas, e ambientou essas línguas, deu nome. A obra dele começa com a criação das línguas, depois ele dá nome aos personagens e ambienta os personagens. Então ele criou uma geografia toda da Terra-média, criou várias raças, criou alfabeto, língua, genealogia, costumes, mas por meio de uma história de histórias, por meio de homens, de figuras e destinos diversos. Então o Tolkien tinha certeza disso, né? Jesus costuma falar em
parábolas que não tem, assim, até Deus não está explicitamente presente, mas que tem ensinamentos muito profundos para nos dar. Então, vamos lá de novo. Tolkien expressou a sua profunda fé católica não só em sua vida privada, mas nas suas obras literárias e na sua obra-prima, um romance que, como em Parábolas de Jesus, não fala de Deus diretamente, mas um elemento religioso radicado na história e no simbolismo. De novo, os primeiros cristãos conseguiram converter o mundo pagão, porque usaram a imaginação e a força que jorra das imagens e da linguagem simbólica. Também hoje, no mundo não mais pagão, mas pós-cristão, talvez agora mais do que nunca precisamos usar esses recursos. E o Tolkien sabia disso. Por isso ele usou a linguagem simbólica cristã. É uma linguagem subliminar. Vamos ler aí? O Senhor dos Anéis é, pela boca de Tolkien, uma obra de catolicismo implícito, onde o elemento religioso não é quase nunca evidente, mas na sua história e não no simbolismo. Ele propositalmente não quis falar de Deus. Não tem uma igreja, um templo em toda a obra dele, porque para atingir todas as pessoas. E realmente ele atinge todas as pessoas, né? Espíritas, católicos, pessoas ateias, e ele atinge com valores cristãos e prepara as pessoas para receber o Evangelho através desses valores. Nós sabemos que existem 5 arquétipos básicos, né? Que o Tolkien utiliza como nunca esses arquétipos. É o arquétipo da ascensão, da descida, da gruta, do caminhar e do ciclo. Próprios esses arquétipos, o que é que são arquétipos? Arque é primórdio, primordial, e tipos é modelos. São modelos primordiais básicos que existem dentro da psique humana. Uma pessoa que nasce, um aborígene da Austrália, um esquimó do Polo Norte, todos têm esses arquétipos, porque Deus colocou assim na mente de cada um de nós. E o próprio Deus resolve utilizar esses arquétipos para a obra de redenção. Por exemplo, Deus se esvazia de si próprio e se encarna, descendo no seio de uma virgem, que é uma gruta, é o arquétipo da gruta, a descida. Depois ele caminha e passa por várias provas, passa por vários ciclos, e depois ele é crucificado, depois desce à mansão dos mortos e ascende aos céus. Terceiro dia, ressuscita e ascende aos céus. Então, esses arquétipos, o Tolkien vai utilizar e abusar desses arquétipos, porque todas as pessoas elas se identificam com isso. Por isso que uma procissão, uma parada sempre vai dar certo, porque faz parte do homem caminhar. Há uma identidade. As pessoas se sentem identificadas com aquelas pessoas que caminham. A vida é uma caminhada. No livro, vamos lá? No livro O Senhor dos Anéis, uma utilização de imagens arquetípicas é a distinção entre o rei, defensor e provedor, profeta, guerreiro e mestre, sacerdote, altar e vítima, e o que os une é a paternidade. Então nós vamos ver o Aragorn como um rei, Cristo rei, o Gandalf como profeta e guerreiro, Cristo o mundos de ensino, mundos proféticos, e o Frodo como sacerdote e vítima. Valfenda, que é aquela casa élfica, representa a igreja, a eclésia, ou a assembleia, que oferece alimento e graças que santificam seus membros. É a imagem do paraíso perdido. Nesta convocação, quer dizer, nos Seus Anéis, há uma convocação feita por Elrond, que é o senhor de Valfenda,
chamando todos os representantes das raças principais para guerrear contra Sauron, fazendo com que o anel do poder caia no fogo da perdição. Então, nessa convocação estão representantes do reino dos homens, dos anões, dos elfos e hobbits, liderados por Gandalf e Aragorn, que é o legítimo descendente do reino dos homens. E assim parte a Sociedade do Anel, com presentes especiais dos elfos e de Lady Galadriel, que mãe da igreja representando Nossa Senhora. Galadriel, ela representa Nossa Senhora Nobre de Dorne, como o pão dos elfos, que em um pequeno pedaço sustenta o homem para um dia de jornada, símbolo da Eucaristia, viático que nos ajuda a prosseguir o caminho. Então, Tolkien foi um gênio também, porque ele foi na contramão da história e genialmente criou mitologia para a Inglaterra. Ele queria dar de presente para a Inglaterra essa mitologia, porque só existia de mitologia na Inglaterra o rei Arthur, os Cavaleiros da Tábua Redonda e Lancelot, muito pouco material. E no final da vida dele, a rainha reconheceu, dando o título de Sir a ele, reconheceu a obra dele como uma mitologia da Inglaterra. Por isso você pode dizer, os Seus Anéis, o Hobbit e o Silmarillion é a mitologia inglesa, é a mitologia da Inglaterra. E ele genialmente, ele teve uma intuição assim fantástica, porque toda mitologia tem um característico em comum. Um herói sai sem nada, caminha para passar por várias provas. Geralmente ele vence as provas e volta com as mãos cheias de riquezas para a sua cidade. Assim foi o Bilbo Bolseiro no Hobbit. Ele foi com os anões, ajudar os anões a recuperar o tesouro perdido, recuperou o tesouro perdido e voltou com as mãos cheias. Porém, o Novo Testamento, que simboliza os Seus Anéis, já é o contrário. O Frodo, ele já está com aquilo que é mais desejado na Terra-média, que é o Anel do Poder. Ele sai com o Anel do Poder, sai para se esvaziar, passar por várias provas e colocar o anel de volta aonde ele tinha sido forjado, para que a Terra-média fique liberta da cobiça de Sauron. Então, Sauron é o principal servo de Morgoth, que significa Satanás, e ele quer escravizar as pessoas com um anel, onde ele colocou toda a sua malignidade nesse anel. E o Frodo é o herói que se perde, ele é o herói, e aí ele é o outro Cristo. Por quê? Porque Cristo, ele veio se esvaziar e morreu numa cruz, deu até a morte, a sua vida, sua vida se esvaziou até a morte. Então, de maneira muito sutil e usando a mitologia, o Tolkien, ele fala da salvação, da redenção em Cristo Jesus. E aí, vocês sabem que assistiram, o Elrond reúne as pessoas lá em Valfenda criando a Sociedade do Anel, para ajudar Frodo a jogar o anel no fogo da Montanha da Perdição. Rituais, vamos ler aqui. Nas mais primitivas, há diversos rituais que marcam a vida de um homem, uma família e uma nação. Muitos destes rituais são acompanhados de provas. É sobretudo a imagem da ponte e da porta estreita que sugere a ideia de passagem perigosa e que por essa razão abundam em rituais e mitologias de iniciação à vida e à morte. É o que vemos sobretudo na Sociedade do Anel. É desafiado a encontrar e depois abrir a porta de Moriá, o antigo reino dos anões. Após a entrada nas galerias subterrâneas, são várias pontes estreitas e em arcos de 180 graus que desabam após a passagem da companhia ou dirigindo ao meio, provando a solidariedade e compromisso do grupo que reage, aguardando a chegada de todos. Alguns hobbits são levados nas mãos, mas o pior desafio cabe a Gandalf,
enfrentando um Balrog, terrível demônio, ele é purificado, né? Então, vou colocar aqui o trecho em que Gandalf enfrenta o Balrog. O Balrog é um dos anjos decaídos, né? Balrog. Eles estão nas minas dos anões. Aí são as provas. Há uma ponte estreita, ó. Estreita, a ponte estreita, a ponte e passa sobre um abismo. Então todos têm que passar na ponte estreita, a porta estreita, a ponte estreita. E o Gandalf, como pai, ele conduz as pessoas a passarem na ponte e fica sozinho para enfrentar o Balrog. Gandalf! Sou um servo do fogo secreto, o controlador da chama de Anor. O fogo negro não é bom para você, chama de Odum! Volte para a sombra! Você não vai passar! Então, aí nós vimos Gandalf, ele desce até os abismos e na briga com esse demônio terrível, ele morre e ressuscita como Cristo. E se torna, então, é chamado cinzento, se torna o branco, Gandalf o branco. E ele passa por uma purificação, e essa purificação ele é como ser transfigurado se transfigura diante dos hobbits. Então, da mesma maneira, são rituais, né, que se passam para chegar a uma purificação maior. Vamos ver aqui. Após a entrada nas galerias subterrâneas, são várias pontes estreitas, que em arcos de 180 graus desavam após a passagem da companhia, dividindo ao meio. E aí então as provas vão fazer com que a companhia do anel tome conta dos outros. E os hobbits, eles transmitem a amizade, que é um valor que se perpassa todo a obra de Tolkien. O valor da amizade, a pureza da amizade. Vamos ver aí? Até o gesto de caminhar pode se transformar num ato religioso, de uma peregrinação para o centro do mundo. A Nova Zelândia é o único país do mundo que tem todas as condições de ser filmado Hobbit, porque tem montanhas altíssimas, tem abismos altíssimos, tem lagos escuros, tem polvos, lagos, sendo cenários
onde você vê os robos subindo, descendo, passando por pântanos, por rios caudalosos, todas as provas possíveis e imaginárias, a descida e da subida das 4 estações do ano, enfim. Agora nós vamos falar um pouco sobre as metáforas, o que é que cada um desses personagens pode representar. Eu não estou dizendo que eles representem só isso, mas eles também representam isso, certo? O Bilbo Bolseiro, vamos lá, figura do Moisés bíblico. Tanto Moisés quanto Bilbo foram escolhidos pela providência ainda na infância. Bilbo cresceu no bolsão, mas embora tenha se apegado às comodidades de uma vida tranquila e próspera, mantinha inconscientemente dele uma chama que ardia por aventuras, pelo desconhecido, como alguém que tem um vazio interior, mas não sabe como e nem consegue preenchê-lo com nada. Moisés cresceu e foi criado na educação, cultura e prosperidade do Egito, e certamente se apegou a isso, mas mantinha dentro de si uma inquietação acerca dos escravos hebreus, que mais tarde o levaram a descobrir sua ascendência hebraica e defenderam das injustiças. Bilbo enfrenta o dragão Smaug, o alvo da rainha dos anões, cara a cara, e o vence com a palavra. Moisés também enfrenta o faraó do Egito, causa da ruína dos hebreus, cara a cara, e o vence pelo poder da palavra divina de quem é portador. É Bilbo quem sagazmente manipula por trás dos bastidores os eventos que culminam com a aliança de 4 exércitos, para combater o quinto, que é o dos orcs. E é ele quem conduz esses exércitos à paz após a batalha. Moisés, muitas vezes, sem entrar nas batalhas, conduz os hebreus à vitória sobre os inimigos de forma que Deus quer, e não apenas por número e armas, sendo ele também quem salva o seu povo da ira de Deus, quando eles pecam intercedendo sempre. Então, o Bilbo tem muitas características de Moisés, e a gente pode identificar aí o Novo Testamento, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Os sábios Saruman e Denethor. Vamos ler aí? São os primeiros a serem confundidos, juntamente com Gollum, as figuras mais trágicas do romance. Trata-se de 2 personagens que encarnam literalmente os conselhos dos provérbios, no qual a elevação precede a ruína e a elevação do espírito precede a queda. São de fato 2 elevados, ambos moram de fato em 2 altas torres e desprezam abaixarem-se ao nível dos seus imediatos. São 2 soberbos. Também Sauron vive sobre uma torre, a torre escura de Barad-dûr. Vive uma vida fechada em amar velhos e muitos pensamentos, presos nos laços dos próprios sonhos. Se afastam da realidade que acreditam conhecer e se iludem com conhecimento. Uma tentação muito grande de hoje em dia é a gnose, né? Você achar que só você tem acesso a conhecimentos. E a salvação vem através de conhecimentos ocultos, que só você tem acesso. É uma coisa que está crescendo no nosso meio, que a gente tem que ter cuidado. Saruman é o mago mais sábio da ordem dos magos. É mais sábio que Gandalf. Mas essa proximidade com a tentação do poder ofuscou a vista e confundiu a sua mente. O fez esquecer a sua missão original, prestar ajuda e colaboração aos povos livres da Terra-média, para manter a sua liberdade e anunciando as mexidas de Sauron. Vamos lá? Agora todo mundo. Ele esqueceu o caminho da humildade e assim perdeu a própria identidade. Vamos lá de novo? Ele esqueceu o caminho da humildade e assim perdeu a própria identidade. Agora olhe para o seu irmão da direita, de 2 em 2, pega uma dupla, um par. Quando tu te esqueces do caminho da humildade, tu perdes a tua própria identidade. É necessário que tu retomes o caminho da humildade para recuperares a tua própria identidade. Partir sobre o que você pegou até agora, o que foi mais forte para você.
Denethor é o regente de Gondor. É um herói de um poema épico do mundo nórdico, muito apreciado por Tolkien. Porém, constata falta de piedade e solidariedade humana, os únicos valores que poderiam salvá-lo do desespero e vencer o seu orgulho. O mundo recontado por Tolkien é aquele que sinaliza a superação do mundo de Denethor. É a passagem de uma época mais humana e solidária, em outras palavras, mais cristã. Os dois filhos de Denethor, Boromir e Faramir. O paradoxo cristão pelo qual aquilo que neste mundo é fraco, Deus escolheu para confundir os fortes, se pode facilmente aplicar ao personagem de Boromir. Ele é o primogênito de Denethor, é um valente guerreiro e tem um caráter orgulhoso e impossível. Seu irmão Faramir é também valente em guerra, mas é dotado de um caráter mais humilde e reflexivo, inclinado mais à escuta que à sua própria autoafirmação. Então, enquanto que Boromir é servo do seu pai, eles são dispostos a sacrificar qualquer outro bem pela salvação e vitória de Minas Tirith, sua cidade, que é o ídolo. Eles são apegados à cidade, né? E querem sacrificar tudo pela cidade. No fundo, eles querem se autoafirmar, né? Então, nisso, nós recebemos uma lição. Nós devemos escutar mais a Deus do que a nós mesmos, porque nós podemos cair em enganos a respeito de nós, e Deus nos livra desse engano. Sauron é o símbolo de um olho. Vamos ler aí. É um só olho, símbolo da absolutização de uma só categoria, que não compreende nem aceita, mas detesta a autoridade, a diversidade e a categoria do poder. Um olho colocado sobre uma torre, símbolo da imobilidade, que se aborrece com todo e qualquer tipo de movimento, com a dialética. Nós vamos ver aí uma cena muito bonita de Galadriel, que representa a Imaculada Conceição. Aí Galadriel simboliza a Imaculada Conceição. E Gandalf, o profeta, Cristo profeta, abatido. Qualquer semelhança com a piedade não é mera coincidência, é a propósito mesmo. For mortal men doomed to die. I am not alone. Esse é o Elrond que simboliza o pai da igreja, São José. Uma das coisas que ele simboliza. E Saruman antes de se corromper. Antes de se corromper. Vocês reparem a imagem da Pietà, né? The darkness has returned.
always be my lady. Aí logo em seguida Galadriel vai fazer um exorcismo, onde ela diz: Sauron, tu que veio do vazio, volta para o vazio. Tu que não tem nem rosto nem face, vai para o vazio de onde vieste. Olha o olho aí, né? Partilha de 2 em 2 sobre essa cena aí. Agora nós vamos ler sobre Sam. Vamos lá? Sam, cristão e amigo. Todos juntos. O cristão. Mais forte. Passar aqui. Come on, Mr. Frog. I can't carry this for you.
But I can't carry you. Come on. Aí que o índio Fábio se inspirou para fazer o Canto das Lírias, tá lembrado? Então, eu posso te carregar, né? Eu não posso carregar o anel, mas eu posso te carregar. Vale a pena a gente também ver Going to Baltimore alone. Of course you are. Going to Baltimore alone. Of course you are. And I'm coming with you. You can't swim. Oh. Going to Baltimore alone. Of course you are. And I'm coming with you! You gotta swim! Oh. Stop! Stop! A amizade é uma das coisas mais importantes aí no Senhor dos Anéis. Os hobbits são amigos uns dos outros e fazem com que algumas raças que são inimigas, como os anões e os elfos, se tornem amigos também. Então vão contaminando, né? Agora a coisa mais assim fantástica, assim, engenhosa de Tolkien foi quando ele não é uma pessoa, Tolkien não é uma pessoa que horror aquelas pessoas que querem se salvar pelos seus próprios esforços. Ele sabia que todos eram pecadores e que todos tinham fraquezas, né? E aí então, uma das protagonistas geniais do Senhor dos Anéis é a providência divina. E até mesmo o mal, aquelas pessoas que têm um mal dentro de si, são instrumentos da providência divina. É o que a gente vai ver como um Gollum, né? O Gollum era um hobbit chamado Sméagol, mas ele possuía o anel, matou o primo dele, que possuía o anel, e durante 500 anos foi sendo desfigurado pelo anel. Começou a se arrastar e tem uma aparência terrível, né? E é também esquizofrênico. Mas nós vamos ver aí uma coisa diferente aí como Deus se aproveita de tudo, até mesmo no pecado, da doença, de tudo, para fazer a sua obra. Vamos ver aí em alta voz. Este incidente dana para sempre Gollum. Uma área da meritocracia, uma moral do católico.
Vamos repetir isso. Em outras palavras, não existe uma justiça matemática, toma lá da cá, né? Uma árida meritocracia na visão moral do católico dogma. Fruto dos santos conseguem levar ao fim a sua missão não por seus méritos, apesar de possuí-los, mas porque oferecem toda a sua pessoa, diga de virtude, mas também de vistosos defeitos àquela missão. Então, Deus quer de nós que nós nos dediquemos de corpo e alma. Não interessa se nós temos só virtudes ou só defeitos. Todo mundo é uma mistura de sombras e luzes, né? Enfim. Nós vamos ver aí que a queda de Sméagol e Gollum na montanha da perdição. O anel do poder, né? Um anel tão cobiçado, significa toda a concupiscência. Concupiscência do poder, do prazer de possuir, enfim. Arwen. Agora eu queria, vamos lá, todo mundo simboliza o esvaziamento do verbo, porque se torna mortal. Assumindo a fragilidade humana, prefigura a encarnação de Cristo. Pretende perder a imortalidade por amor à humanidade. Prefigura também a igreja, né? Ela que salva o fruto das garras do espectro, dos cavaleiros do espectro, né? Aragorn, rei justo. Vamos lá, vocês, Frodo. É a única figura cristológica do romance, mas ele se pode funcionar, além de Gollum, a de Aragorn e a de Gandalf, compartilharam de fato a opinião de Franco Maria, segundo a qual de Cristo sacerdote. Aragorn seria o Cristo rei e Gandalf o Cristo profeta. Frodo encarna a figura de Cristo sacerdote, Aragorn Cristo rei, Gandalf Cristo profeta. Gandalf é a própria profecia, parresia personificada, né? Ele é aquela parresia. O corpo, os cabelos brancos da sabedoria, mas um corpo viril como jovem. Gandalf, vamos lá todo mundo, Gandalf é a terceira figura de Cristo no romance, que encarna o Cristo profeta. Sabe que Gandalf é o profeta, aquele que sabe ler o significado da história e desperta as consciências incomodadas, instruindo quem deseja escutá-lo. A personalidade do sábio Gandalf marca os leitores não só por suas atitudes místicas, mas as explosões de luz que acompanham alguns momentos, como dirá, somente o homem e todos os animais Então Gandalf é quem motiva o Bilbo, que está acomodado no bolsão, a seguir ajudar os anões a recuperarem as suas terras, né? É ele que também motiva o Frodo, é ele que intervém quando precisa ser intervido nos reinos, impede de o Denethor matar o seu filho, enfim, é o guardião cheio de como é que se diz? De parresia. Agora Galadriel, propriamente Galadriel disse que isso é palavras do Tolkien, né? Vamos lá, penso que seja verdade que por quanto representa sua personagem, devo muito ao ensinamento da imagem cristã católica de Maria. Sem saber em uma de suas últimas cartas, o escritor afirma que é o único personagem que ele fala sobre ela. Agora, um dos personagens que simboliza Nossa Senhora também, Elwin, vamos ler, representa o movimento através dos séculos a profecia ao meio dos grupos quando ele atacou muito distante está a sua
e não cairá em mãos de homem. Ti e a mulher, e a tua descendência e a descendência dela. Ela te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás. São parte da realização da serpente, como Joel fez. Uma das cenas mais bonitas, uma nova Joana d'Arc é o índio. Ela se veste de homem para ir batalhar, para ir para a guerra. Ah, não, peraí. Não entendei. Não é agora não. É a coisa mais importante. O rei dos Orleans. E aí o espectro. E é o aí, vestida de soldado. Todas as batalhas dos Senhor dos Anéis, os exércitos do bem são em minoria. O mal parece sempre ser a maioria. Mas no fim, bem vitorioso. O Hobbit vinha por trás. Partilha com seu irmão sobre isso. Sabe dessa não. Horrível, né? Vamos lá agora na obra-prima de Tolkien, O Senhor dos Anéis, a figura que mais parece assemelhar São José, patrono e protetor da Santa Igreja é Elrond. Vamos lá, por sua fé e silêncio e guardar mais forte. E escrita da palavra, nos primeiros capítulos de Mateus e Lucas, José aparece com aquele que
Está na casa de Elrond. São 10 da manhã do dia 24 de outubro, se quer saber. Gandalf? Sim, estou aqui. E tem sorte de estar aqui também. Mais algumas horas e não teríamos sido capazes de salvá-lo. Mas você tem muita força interna, meu caro Hobbit. O que houve, Gandalf? Por que não foi nos encontrar? Eu sinto muito, Frodo. Eu me atrasei. O que foi? Nada, não foi nada, Frodo. Frodo? Frodo! Sam, que bom que acordou! O Sam quase não saiu do seu lado. Ficamos muito preocupados com você, não é, Sr. Gandalf? Pelas habilidades do Sr. Elrond, está começando a melhorar. Bem-vindo a Valfenda, Frodo Bolseiro. Valfenda representa sempre o paraíso perdido. Agora nós vamos ver os verdadeiros protagonistas do romance. Está acabando com 2 slides só. Depois a gente vai abrir para perguntas e respostas. E eu quero que vocês vamos lá todos juntos em alta voz. A presença de uma providência, além dos singulares eventos e a história e a fé divina, a importância da piedade como um elemento decisivo no desenvolvimento da história, a realidade da simplicidade dependente do romance, leva à capacidade de escuta, de vista e tudo, no relacionamento com Deus, a amizade dos amigos, que contaminam os deuses da sociedade do anel, e fazem os órfãos e anões, amigos e separados, e Legolas, amizade inteira, direito e dá a vida para salvar tudo, morre como rei dos homens, é interessante que uma apologia que faz a obediência, porque o Frodo obedece Gandalf, o Sam obedece Frodo e o Merry e o Pippin a Sam. Então, é um obedecendo os outros, falando da obediência como salvação, né? Going to Mordor alone. Of course you are. And I'm coming with you. You can't swim.
por fim, o último slide. Se nós podemos resumir a obra de Tolkien, nós podemos resumir em 3 palavras, ou em 4, o triunfo dos Anauins. Os pobres, os pequeninos, que não são nada, não são considerados nada, nem ninguém, são eles que salvam a Terra-média. Assim também nós, se ofertarmos a nossa vida em Cristo Jesus, na de Cristo Jesus ao Pai, nós podemos dar uma resposta aos problemas da história. Nós podemos ser positivamente construtores da história. Nos livramos do existencialismo, do pessimismo histórico. Cada um de nós pode mudar a história. Basta oferecer a sua vida, obedecer a Deus e com muita dificuldade caminhar naquilo que Deus quer para você. E então, no final de tudo, tem essa cena que eu acho a cena mais bonita do filme, que é o triunfo dos pequeninos. Quando Aragorn, que é o rei, desposa a igreja, que é Arwen, então a gente vê assim as bem-aventuranças prevalecendo. Podemos ligar as luzes. Agora você vai partilhar com seu irmão que ficou mais forte para você, o que você sabia, o que aprendeu hoje, tá bom? E depois a gente pode, a Lela vem aqui conduzir, como é que vai ser esse momento agora, né? Quem quiser pode fazer algumas perguntas, ou escrever no papel as perguntas. Partilhei com o irmão que está do seu lado, que você descobriu de novo nessa noite, se você já tinha assistido, já conhecia a história, o que é que você descobriu que lhe surpreendeu, diferente. E aí, se vocês tiverem perguntas, vocês podem levantar a mão e eu vou até vocês, ou então vocês vêm aqui, ou escrevem no papel, como vocês quiserem, que aí o Cassiano pode responder. Mas enquanto isso, partilhei com o irmão do lado. Amém ou misericórdia? Entendi. Alguém tem uma pergunta? Sai, Anderson. Sai longe. Sai longe. Sai longe. Anivaldo. Ah, pelo amor de Deus. Boa noite, professor. Cassiano. Eu não assisti esse filme e eu não consegui entender a necessidade dessa explicação em relação a esse filme com a Sagrada Escritura. Eu não consegui fazer, não ficou claro para mim essa comparação, essa necessidade dessa comparação. Não consegui. Eu sugiro que você leia o livro e assista o filme, que aí você vai entender. Porque não dá para dizer sem explicar assim, né? É porque toda linguagem simbólica é uma linguagem que parte do inconsciente, uma linguagem cheia de valores, né? Valores e símbolos.
Então daí a necessidade de explicar, porque nem todos conseguem perceber tudo o que um personagem pode representar. Mas eu trouxe aqui hoje, talvez eu trouxe para você procurar ler e assistir o filme. Né? Outra coisa que é importante que se diga é que o Tolkien está no processo de beatificação. Né? É muito bonita a oração pedindo para ele ser santo, né? E também o Vaticano permitiu que quando há um público que entenda, já se pode cantar o salmo responsorial na língua dos elfos. Como agora vocês não são ouvir agora a Ave Maria na língua dos elfos. Mais alguma pergunta? No final do terceiro filme, logo quando eles vão embora daquela barca, qual é o sentido deles partirem? Essa é a minha dúvida. Eu não compreendi. Eles estão indo para Valinor, que significa o paraíso. Saindo dos povos cinzentos, indo de barca para Valinor. Os elfos são parte da Terra-média, né? E aí Bilbo vai com Bilbo Bolseiro, Frodo vai também, né? E depois até se não me engano o Sam também, enfim, consegue ir também. Consegue não, né? Fiquei em dúvida. De casa vai ser 4 vezes prefeito do Bolsão, do condado. Mas depois eu acho que ele consegue. Depois a filha dele, principal, a mais velha, vai ser Ama do Aragorn e da Arwen. Né? Mas eu acho que depois ele consegue também ir para o trabalho novo. Mais alguma pergunta? Aí. Tem uma pergunta relacionada ao Legolas, porque ele participou muito no filme, e a única coisa que eu sei é que no Hobbit ele é um príncipe, né, da floresta, mas qual é o papel dele no filme, do Legolas?
O Legolas é um elfo da floresta. Agora no filme ele recebe, o ator é tão bom que quando ele começou a filmar, ele saiu de uma... Ele estava tudo quebrado, a espinossauro dele tudo quebrado, ele ainda conseguiu fazer esse papel tão bom. Então Hollywood super produziu ele, né? Colocou ele sempre assim, como ele é um bom ator, colocou ele em evidência, sabe? Ficou muita evidência, mas não tem tanta evidência assim não. No livro, ele escreve como se ele é o livro, né? Fica só no filme. E o filme também, por exemplo, no Hobbit, aquela história de amor entre aquele anão e aquela elfa, não existe. O Hollywood só fez aqui para vender o filme, né? Tem coisas que não tem no filme, no livro não tem. O filme floreia, né? Enfim. Mais alguém? Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Quando o senhor falou que o Aragorn, ele representa o Cristo Rei e o Elrond, ele representa São José, né, o provedor. Tenho uma dúvida, quando eu li, acho que numa parte do livro, não lembro onde, que ele fala que o Aragorn, ele tinha que se esconder, né, para não sofrer como posso dizer assim, porque ele era o último descendente da linhagem. E o Elrond que meio que acobertou ele. Isso tem alguma relação também com José, que protegeu Jesus, por ele ser o rei, que ele queria ser o rei dos judeus, que ele seria aquele o herdeiro de Davi? O Elrond, ele era descendente do trono de Gondor. Era descendente de Isildur. E para ele realmente reivindicar o reinado, Elrond forja a espada, conserta a espada quebrada pelo seu pai, né? Quando estava guerreando contra o Senhor das Trevas. E nós vemos no início o caráter assim, de sigilo do Filho do Homem. Não digam a ninguém sobre mim, quando Jesus realizava coisas e pedia para não falar para ninguém sobre ele. Quer dizer, uma missão velada. Não chegou a minha hora ainda, minha mãe. Então, Passo Largo, o Aragorn, ele também começa a sua missão em oculto, depois aos poucos vai assumindo a sua condição de rei. Tem até aqui, se eu pego uma parte assim do Elrond, ele posta na espada de Aragorn. Mais alguém? O senhor fez várias referências sobre Galadriel, sobre Nossa Senhora. Tem uma parte no primeiro filme, na Sociedade do Anel, quando ela recebe o Frodo, ela meio que ataca o Frodo para tentar tomar o anel, mais ou menos nesse sentido. Por quê? Ela não ataca o Frodo não. Ali o que o cineasta quer mostrar é que se ela usasse o anel, ela seria assim, e é o pior de todos, como ela é Imaculada Conceição, né? Se ela caísse no pecado, Maria caísse no pecado, ia ser terrível para nós, né? Entendeu? Então daí ela fica assim, como fica segurada negativamente, mas para mostrar que a malignidade do anel, né? É a malignidade do pecado sobre a pessoa, como deforma a pessoa. Respondi? Ela não ataca tudo não, de jeito nenhum. Depois eu posso mostrar aqui. Mais alguém?
No final do filme, o Frodo se arrepende de jogar o anel. Ele esqueceu da missão dele, o que realmente aconteceu, por que ele se arrependeu? É que a maior genialidade de Tolkien, sabe? O Frodo, primeiro, ele estava com um ferimento que nunca cicatrizou bem dos espectros, né? Depois ele foi picado pela Laracna. E toda vida que tinha o aniversário da Laracna, voltava a ter febre. Por quê? Porque o espectro, a ferida do espectro era claramente um convite para ele se tornar como Satanás. Ninguém quer se tornar como Satanás, mas a Laracna não. A picada dela anestesiava a consciência. Uma tentação muito mais sutil. Então ele estava acabado, morto de cansado, exausto, transfigurado naquele ambiente fétido, terrível de Mordor. Então o anel começou a hipnotizá-lo. Não é que ele se arrependeu, não. Ele foi fraco. Mostra a fragilidade dele. E Tolkien propositalmente não colocou o Frodo como ele frisou a fraqueza de Frodo para que ele não se orgulhasse. Providencialmente, quem pega o anel é o Gollum, se transforma naquele que, sem querer, salva o povo da maldição da Terra-média, né? Do anel. Assim também é na vida da gente. A gente pensa que vai salvar a vida dos outros, mas não salva não. É a própria graça de Deus, não é a própria graça de Deus. Mais alguma pergunta? Oi, boa noite. É mais sobre essa última parte, você colocou a Ave Maria na língua dos elfos e achei estranho, né? Por isso é uma pergunta mesmo. Eu entendo como língua algo que pressupõe, posso estar indo inclusive errada sobre o conceito, mas que você tem uma comunidade, uma sociedade que fala ou falou aquele dialeto, aquele idioma. E hoje eu não sei se já existiu ou se existe a língua dos elfos. E aí eu não entendi como o Vaticano pode ou quis colocar ou aceitar uma língua dos elfos, uma canção da Ave Maria. Mas essa dúvida. Acho que para responder essa pergunta, era importante que você lesse O Senhor dos Anéis. Você já leu o livro? É importante porque a gente vê quanto o Tolkien, assim, em todos os níveis, através da inteligência dele, subcriativa, né? Porque ele depende totalmente de Deus. Mas a própria inteligência dele fez criar novas línguas. Línguas que não são faladas, mas são criadas. Aqui em Manaus não tem muito adepto de Tolkien não, mas lá em Natal, que é a cidade do Brasil que tem mais adeptos de Tolkien, nós evangelizamos, né, a gente colocava filosófico lá, Amigos do Condado. A gente evangeliza ensinando as pessoas a jogar o RPG. O primeiro RPG foi criado através do Senhor dos Anéis. Então a gente evangeliza os jovens através do RPG. Lá os jovens eles se tatuam com as runas dos anões e o alfabeto dos elfos. Então, a gente evangeliza também, estudando os elfos, a língua dos elfos, para traduzir até e evangelizar as pessoas, né? Então, é porque aqui não tem tantos fãs de Tolkien, né? E para responder a pergunta. Mas é uma pessoa admirável, né? Que fez esses alfabetos todos. E a igreja reconhece que a inteligência dele foi inspirada pelo Espírito Santo. E por isso, para aquelas pessoas que estudam, né, e que divulgam e evangelizam,
para elas é importante. Então a igreja não quer perder nenhum. Hoje em dia, sobretudo o Papa Francisco, né? Não quer que nenhum se perca, atinja todas as pessoas. Mais alguma pergunta? Eu sugiro assim que eu espero que isso aí é só um gosto de quero mais para que vocês possam ler a obra-prima mesmo do Tolkien, que é o livro dele, né? E tem que começar assim pelo Senhor dos Anéis mesmo. Muito importante ler o livro. Começa pelo Novo Testamento, depois pelo Hobbit, depois pelo Silmarillion. Então eu espero que vocês possam ser estimulados a lerem, e realmente faz muito bem a leitura, e a gente possa utilizar não só essa leitura de literatura, mas de poesias como São João da Cruz, como os ícones, tudo em linguagem simbólica, para construir uma nova humanidade. Amém? Amém. Alguém mais alguma pergunta? Boa noite, meu nome é Wagner. É perceptível, né, no filme que você fala que ele teve contato com a cultura nórdica, né? Até dá para perceber pelos próprios nomes, né, que não vêm nem do latim nem do grego, né? Então segue a linhagem dos nomes nórdicos, né? Inclusive quando se refere ao céu ele usa Valfen, os iniciais de Valhalla, né? Minha pergunta gosto que também quando o barco, quando o rio, na cultura grega, né, a pessoa morre, põe a moeda nos olhos, atravessa o barco, né, vai para o outro lado do rio. Minha pergunta é se, por exemplo, a ópera, o Anel de Nibelungo, também serviu como fonte de inspiração para que fosse feito esses livros, porque se você ver a ópera do Anel de Nibelungo, tem muito a ver com o Senhor dos Anéis. Então, assim, para saber se teve uma influência para que ele escrevesse esse livro e também fosse feito um filme, porque da ópera surgiu também um filme, O Anel de Nibelungo, que é muito bom por sinal também. E houve influência, também a influência de Beowulf, que é a mitologia nórdica dinamarquesa, né? Da ópera também. O nome dos anões vem de outra mitologia também nórdica. A mitologia nórdica de Odin também de Odin, de Thor. Houve influência também, que Odin também era o senhor das águias, e Gandalf também estava ligado com Odin. Então houve muita influência, só que ele uniu tudo numa história fantástica, né? Vou ficar aqui para tirar algumas dúvidas, quem quiser. E aproveito, eu vou colocar aqui para ver aqui, vou tentar colocar aqui a orquestra sinfônica que interpretou, esse maestro interpretou O Senhor dos Anéis também em vários idiomas, em vários países, e sempre foi lotado. Não sei se vocês estão sabendo que vai começar um filme sobre a vida do Tolkien, pretende ser lançado no próximo ano, final do próximo ano. E uma série sobre os Senhor dos Anéis na TV. Vai começar também. Eu li.
I found my initial inspiration for writing the score that became the Lord of the Rings Symphony in the words of Professor Tolkien. Over the 4 years I spent composing the piece, his book was always open upon my desk. Tolkien's book has been translated into 40 languages in the last 50 years, and it's one of the most well-loved pieces of literature from the 20th century. So wherever you travel, there's people who are interested in Tolkien, and of course now interested in Peter Jackson's films and our work, and so there's a real emotional attachment to it because we love the book so much, and the people that are performing I feel are also connected to it, and the audience hopefully as well. Demora 1 hora aí, eu vou pra lá, quem quiser perguntar alguma coisa, aqui pessoalmente. Alguém tem mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Não? Pronto, né? Então vamos todos dar uma salva de palmas pro Cassiano.